Alô? Os cânticos hoje foram bem flashback, né? Isso é bom, mensagens muito significativas. A gente tem que se dispor das coisas antigas também. Não é porque temos coisas boas, novas, que as antigas são ruins. Muito pelo contrário. Haja visto a gente, né? Os mais velhinhos, né? Não, Ivan não. Ivan é menino. Ivan. É, né? Oi? Não, né? Pois é. Tem muita coisa boa aí que a gente pode estar resgatando, que também, em meio às novidades, tem muita porcaria. Muita. Né? Só para vender CD. Então tem coisa muito boa antiga aí para a gente relembrar. Muito bem, irmãos. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Os versos 27 até o 36. Isso mesmo. Opa. Estou em João, não vai dar. Aqui. Do verso 27 ao 36. Acompanhe comigo. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhes bater numa face, ofereçam-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem... Tira essa entonação, coloquei errada aí. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é poderoso ou é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Eu não vou pedir para vocês darem amém. Para que ninguém minta, pelo menos agora. E não minta também em momento nenhum, eu espero. Mas ao final eu vou sugerir um amém. Nós temos que entender o que Jesus disse aqui. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Peço ao Pai Santo a tua direção, que o Senhor nos ensine pela tua palavra, que o Senhor aceite o nosso culto ao Senhor aqui agora. O Senhor é digno, o Senhor é o nosso Deus soberano, o nosso Salvador. Por isso estamos aqui em primeiro lugar. Precisa ser assim. E certamente, ó Deus, como crentes, pessoas, pecadores carentes, nós precisamos que o Senhor venha até nós mediante a tua palavra, mediante a iluminação do teu Espírito Santo, nos fazendo homens e mulheres melhores a partir da compreensão da tua palavra. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando a gente lê esse texto, principalmente os versos 27 a 30, eu só quero lembrar alguns pontos antes de entrar aqui no propriamente dito.
Lucas está narrando o que aconteceu com muitos detalhes em Mateus, que é o Sermão do Monte. Tá? Estão comigo nisso? Falamos na semana passada sobre isso. Então a narrativa de Lucas, ela não tem o propósito de traçar aqueles pormenores que tem, que Mateus traça quando apresenta o Sermão do Monte. Lucas ele vai ser bem mais prático, bem mais objetivo, porque ele está narrando esse relacionamento do Deus-homem com as pessoas. E aqui, dentro da mesma temática do Sermão do Monte, Jesus está apresentando o código de ética do seu reino. Como um cidadão do reino deve viver, do reino de Deus, os salvos por Jesus Cristo, ainda que estejamos nesse mundo. E Lucas vai trabalhar de maneira mais objetiva do que Mateus, mas ele vai trabalhar essa dinâmica, até porque Jesus, semana passada, estava falando para um grupo reduzido, os discípulos e mais alguns que estavam perto. Agora, pelo que eu entendo do texto, tem muita gente ouvindo Jesus falar aqui, inclusive aqueles repórteres de plantão, né? Os repórteres que fica, os repórteres do Datena, que ficam na porta da delegacia esperando aparecer alguma coisa para dar manchete. Os mestres da lei e os fariseus estavam ali. Não largavam o pé de Jesus, porque tentavam o tempo todo encontrar ambiente e respostas ou argumentos para que pudessem desacreditar, desautorizar e, se possível, criar um ambiente de morte para Jesus, como mais à frente aconteceu. Mas quando a gente lê os versos 27 a 30, a gente, numa lida inicial, qualquer um de nós, até então, até a gente ter mais essa convivência com as Escrituras e compreender esses detalhes, já dei uma série sobre o Sermão do Monte aqui há algum tempo atrás, mas quando a gente lê esses versos, principalmente do 27 a 30, a gente tem uns problemões aqui. Uns problemões gigantes. A gente não sabe muito bem o que fazer diante dessa proposta humanamente meio irreal. A primeira coisa que eu diria a esse argumento que a gente cria quando lê esse texto, descomprometido de compreensão maior do contexto, mas a primeira coisa que eu diria sobre isso é que Jesus queria que aquelas pessoas que estavam ali o ouvindo que eles interpretassem aquela fala de Jesus no monte como no Novo Testamento, ali nas realidades do Novo Testamento, da igreja, sendo as vésperas da sua fundação oficial, ali sob o fundamento dos apóstolos. Ele queria que o Sermão do Monte fosse compreendido como como nós deveríamos corretamente, então, aplicar a lei do Antigo Testamento de Moisés. Ou seja, a gente precisa encontrar o princípio que está por detrás do preceito, ou da lei, ou da regra. Jesus ali no Sermão do Monte, não sei se os irmãos vão lembrar, quando eu disse, falei um pouco disso semana passada, o que Jesus quebrou as pernas dos fariseus e mestres da lei, é porque Jesus não negou a lei em momento nenhum, mas Jesus ensinou o espírito da lei. Ele ensinou a mentalidade da lei. Então a observação daquilo que as observações que Jesus fez aqui no Sermão do Monte, é para que eles aprendessem a olhar para a lei a partir dos seus princípios, daquilo que vai por detrás dos preceitos, e então interpretar e aplicar o preceito à luz do princípio. Né? É isso que Jesus quer que a gente faça também. E é isso que Jesus se propôs aqui nesse texto. Mas logo no comecinho, nos versos 27 e 28, nós temos a temática que Jesus vai abordar até o verso 36, e depois haverá mais uma sequência
nos versos 37 a 45, mas não veremos isso hoje. Mas a abordagem, a temática desse bloco no Sermão do Monte é: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratem. Depois o verso 35 vai dar uma nova ênfase a cada uma dessas afirmações aqui dos versos 27 a 28. Irmãos, embora essas afirmações aqui nos contraria a nossa natureza humana, a gente fica meio em crise com essa ideia de amar o inimigo, fazer o bem ao que me odeia, abençoar o que me amaldiçoa, orar, pedir a Deus por aqueles que estão me maltratando. Isso aqui é a contramão da nossa natureza, concordam comigo? Por outro lado, esses princípios aqui estão completamente relacionados com a igreja cristã fundada sob o fundamento dos apóstolos. Um distintivo dessa igreja não era apenas estar reunidas ali porque creram na mensagem do Messias, os profetas pregaram no Antigo Testamento pelos judeus convertidos, ou aqueles gentios que ali estavam, creram que aquele ali é o Jesus, aquele que é o enviado de Deus para morrer dos homens. Isso é fundamental, isso é o elementar da nossa, que motiva o nosso ajuntamento. Mas aquilo que acontece, como esses crentes ajuntados por esses motivos se portam do lado de fora da igreja, é o que Jesus está querendo ensinar com esses princípios. Por quê? Porque essas características aqui de um cidadão do céu são as marcas distintivas de um crente, de um novo nascido em Jesus Cristo. O que nos distingue do mundo, das pessoas que estão aí trabalhando, se esforçando, legitimamente, com toda a dedicação na sua vida diária, pessoas, não vou nem entrar no mérito da pessoa ruim. Não, pessoas boas aí, que a gente conhece, muita gente boa que não é crente, não é salva por Jesus, isso nos causa tristeza. Mas o fato é que a ideia aqui é que o que nos distingue de qualquer pessoa natural, ou seja, sem ter sido regenerada, sem ter a compreensão de que é pecador e por isso confessa, se arrepende, confessa seus pecados a Deus e confia na obra de Cristo em seu favor. Então, uma pessoa que não faz isso, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são aquelas pessoas naturais. Elas estão dentro da sua própria natureza, na sua realidade, que depois da queda nós estamos completamente mortos em pecados e delitos, e não houve, então, a nova vida gerada em Cristo Jesus, não houve regeneração, aquela pessoa é muito legal, mas continua espiritualmente morta. Esse é a pessoa natural. O que nos distingue na prática, na nossa dinâmica, fora da igreja, entro no mérito de dentro, vou falar no mérito da igreja, dentro da igreja depois, mas o que nos distingue são essas realidades do reino do Senhor, do cidadão do reino de Deus. Nós recebemos um inexplicável amor da parte de Deus. Para quê? Para amar nossos inimigos, para fazer o bem ao que me odeia, para abençoar o que me amaldiçoa e orar pelos que me maltratam. Esse é o distintivo do crente. É isso que nos distingue de uma pessoa natural deste mundo que está aí ainda sem Cristo. O que a gente precisa entender é que a ordem de que nós devemos amar os inimigos não significa amar a maldade. Não significa amar a impiedade. Não significa amar a imoralidade, o roubo, o ladrão, o mal, o perverso. Mas testemunhar efetivamente do amor que nós recebemos. Porque até termos o momento que temos hoje de compreender que somos salvos por Jesus, somos salvos pela graça,
até essa afirmação de sermos salvos pela graça já aponta para o que eu vou dizer. Irmãos, até Cristo mudar a nossa história, nós éramos os inimigos. Nós estávamos em completa guerra contra Deus. Até Deus mudar a nossa história, Jesus fez exatamente o que nós temos dificuldade agora para compreender. Como é que eu vou amar meu inimigo? Vou fazer o bem pelo que me odeia, abençoar que me amaldiçoa, orar pelo que me maltrata? O que Jesus fez na cruz, irmãos? A não ser exatamente isso, por mim e por você. Então esse padrão de amar o inimigo, orar pelo que me maltrata, de fazer o bem pelo que me odeia, abençoar que me amaldiçoa, a referência ao próprio Senhor Jesus. Nós fomos alvos disso, porque até pouco tempo nós éramos os inimigos da cruz. Então nós temos que olhar para esse texto numa perspectiva de não de nos achar que isso aqui é uma coisa de outro mundo ou não é para mim. Jesus não quis dizer bem isso. Não, de fato, Jesus não quis dizer, não quis que a gente aplicasse aqui a regra pela regra. Mas ele quer que a gente entenda a dinâmica do que vai por detrás desses princípios. O que nós temos que entender é que abrir mão da nossa própria justiça implica em nos apropriar da justiça de Deus. E a justiça de Deus, este é o padrão dela. O que nos causa muita dificuldade nisso é que nós temos um potencial gigante para sermos justiceiros e fazedores da nossa própria justiça. É por isso que numa primeira lida isso aqui é um monstro muito grande. Isso aqui é uma coisa praticamente insuperável numa primeira lida. Outra coisa que a gente tem que pensar quando olha para esse texto é que quando Deus diz para a gente ter esse tipo de postura, quando Deus nos constrange, na verdade a palavra melhor aqui seria nos ordena, pelo mandamento do amor, tomar esse tipo de atitude, a gente não pode tirar da cabeça que Deus não está comprometendo a sua santidade quando cobra de nós a demonstração deste amor, ou quando Ele mesmo pratica este amor. Quem separa o amor de Deus da santidade de Deus está cometendo um grande erro. Deus não é um bonzinho, um vovozão super legal no céu, quebrando o galho de todo mundo. Deus não é isso. Deus Ele é um ser de amor perfeito. Este amor já foi expressado por mim e por você, mas Deus não ignora o pecador e nem o ato pecaminoso do pecador e disciplina o pecador com toda firmeza necessária. O pecador compreenda o seu pecado e se arrependa. Então, de forma alguma, podemos separar o amor de Deus da santidade de Deus, como alguns gostam de pensar. Quando a gente repete aquela frasezinha, quando a gente quer justificar algum tipo de pecado, a gente diz assim, mas Deus é amor, Deus sabe que isso aqui a gente tem que fazer. Como é que eu não vou ir na direção dessa pessoa? Como é que eu vou confrontar essa pessoa? É tão boazinha, mas está com uma postura pecaminosa, está com decisões pecaminosas. Eu, em nome de um amor que não é o de Deus, eu vou e digo que não vou tomar determinada atitude correta que eu deveria tomar, quando, na verdade, é algo que vai contra as Escrituras e vai contra a santidade de Deus. Então, este amor de Deus que trabalha contra a sua santidade não existe. Não existe. Isso é um erro. O exemplo disso é o que Jesus disse contra os fariseus. Só andar um pouquinho para trás. Os fariseus, os mestres da lei, os ricos, os autossuficientes, os autossatisfeitos, que a gente viu na semana passada, nos versos 24 a 26, Jesus deixou 4 ais para essa turma. Lembra disso? Ai de vocês, os ricos, pois já receberam consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar, de chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O Senhor Jesus não economizou ai para aqueles que estavam querendo diminuir a santidade de Deus
indo contra, então, os padrões do reino do Senhor. E o Senhor Jesus não economizou ai para essa turma, não. Então não podemos, de forma alguma, separar o amor de Deus de sua santidade, porque nem o próprio Senhor Jesus, na sua vida pública, ele fez isso em momento nenhum. Então a ordem de Cristo a respeito do amor, do amar o inimigo, ela precisa ser entendida num contexto abrangente ou geral das Escrituras, como aquele amor de Deus revelado, como o amor de Deus santo, que é capaz de ir na direção do pecador, impenitente até, dando a ele, através da obra do Espírito Santo, a percepção do pecado e a capacidade de arrepender-se, mas também é o mesmo Deus que pune, é o mesmo Deus, se necessário, fere, como um ato da sua perfeita e santa justiça, que não ignora em momento algum o seu amor, mas o seu amor muitas vezes é expresso pela vara. Muitas vezes. O que Jesus está ensinando, então, é que o mandamento do amor, esta ordem de amar neste padrão que ele está colocando aqui, é muito mais abrangente do que apenas amar um determinado grupo de pessoas que nos satisfaz, que nos agrada. Amar quem nos agrada é mole. Mesmo assim, nós não somos muito bons, não somos exigentes a beça, né? Mas esse fruto do novo nascimento, amar o inimigo, orar pelo que me maltrata, abençoar o que me amaldiçoa, fazer o bem para aqueles que me odeiam, esse fruto do novo nascimento, amar nesse padrão, ele é inimaginável sem a sua raiz. E essa raiz que nos capacita para a prática desse amor ao inimigo é a infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus para com o pecador. A única coisa que nos capacita, deve nos motivar também aí na direção daquela pessoa com essas características tão difíceis, com o amor de Deus, é a percepção da infinita misericórdia de Deus para com pecadores, como um dia eu estava naquela situação, talvez até ofendendo e ferindo pessoas que me amavam com o amor de Cristo. Já pensou nisso? A possibilidade de você ter sido uma pessoa que ofendeu, distratou, perseguiu, maltratou. E talvez ela estivesse na condição de ser este ouvinte que você é hoje, que está sendo ensinado pelas Escrituras a amar aquela pessoa, e você era aquele que as Escrituras ensinavam a amar antes de Cristo. Então a raiz dessa que nos motiva a exercitar este padrão de amor do reino de Deus para com esse perfil de pessoas é essa inexplicável misericórdia de Deus em Cristo Jesus para com o pecador. Mas o grande princípio que vai por detrás desses preceitos dos versos 27 e 30, que eu quero abrir um parênteses, irmãos, eu não vou me deter em ir aqui destacando o que é, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Não é meu objetivo, eu acho que também não é o objetivo de Lucas. Mateus faz isso com mais detalhes. O que nos choca é aquilo que vem de encontro com a nossa própria humanidade. Como é que eu vou amar aquela pessoa? Talvez vários nomes já tenham vindo à mente aqui. Como é que eu vou amar essa pessoa? Deus me deu uma oportunidade muito preciosa. Um dia desse, encontrei uma pessoa que eu tinha ainda, meu coração estava com lutas grandes. Eu não sabia como seria quando eu encontrasse aquela pessoa. E é algo que eu tenho algum tempo já pedido a Deus para me ajudar a lidar com isso, que eu vinha pecando. E inesperadamente bati com a pessoa e tive uma alegria grande de poder cumprimentá-la respeitosamente, sem sentir nada, no sentido de querer que ela morra, por exemplo.
Eu fiquei muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Essa dinâmica nossa em relação a um texto como esse, se nós somos cidadãos dos céus, irmãos, ainda neste mundo que precisa ver a Jesus Cristo em nós, nós precisamos de uma identidade real e de um testemunho real. A identidade real nós já temos. Nosso grande problema é o testemunho real. E temos que olhar para esse texto com muito mais inclusão do que exclusão. Não estamos vendo aqui um convite para chamar uma pessoa que me roubou, que me ofendeu, que me maltratou para tomar café na minha casa. Tem isso aqui no texto? Será que demonstrar amor para uma pessoa com essas características tão terríveis se resume a chamar para comer na tua casa? Muito mais difícil do que comer na tua casa é não querer que ela morra. Eu creio que nós estamos sendo chamados aqui para compreender o que vai por detrás dessas ordens de amar desse jeito. Então, um grande princípio que vai por detrás desses preceitos do 27 a 30 não pode ser uma mera mecânica angustiada, sem reflexão de regras. Vou praticar essas regras porque Deus mandou. Aí vai lá o robozinho. Não tem efeito nenhum. Não é uma obediência robótica, aflita. Mas é o fato de confiar na justiça superior de Deus. Confiar na perfeição da justiça de Deus e nos padrões do reino de Deus, que nós, quando recebemos o Espírito de Deus em nossa vida, quando fomos salvos, também recebemos o poder que vem de Deus para a prática dessas verdades aqui, dadas de forma ordenada, como mandamento. Essa expressão mandamento me surpreendeu quando eu li uma pessoa que eu respeito. Eu até então não tinha usado a palavra mandamento para lidar com esta ordem de Jesus. Mas eu creio que está bem nessa direção. O que nos faz nos submeter de forma consciente e legítima? Porque o consciente pode ser mecânico. Eu posso ter convicção do que eu estou fazendo, mas como um robozinho. Mas de forma consciente e legítima. Irmãos, só a compreensão, se eu procurar motivos em pessoas ou circunstâncias para agir com esse padrão de amor, talvez eu faça isso só porque Jesus mandou. A gente é crente, a gente ama Jesus. Mas não vai trazer nenhum tipo de consolação, de paz, de esperança, porque a coisa não teve a legitimidade gerada pela confiança na perfeição da justiça de Deus, que juntamente a isso vem a consolação, vem o prazer, a esperança, a alegria de se sujeitar à vontade do Senhor. A compreensão de que a prática da minha justiça ela é completamente ilimitada e incapaz de produzir paz. Mas o exercício desse nível de obediência, de relacionamento ativo com a conduta de um cidadão do reino dos céus, motivada por uma absoluta confiança nessa suficiente e perfeita justiça de Deus, irmão, junto com isso vem consolo. Junto com isso vem a alegria do Espírito, vem a tal e tão necessária paz do Senhor Jesus. Isso não está para vender no balcão de supermercado. O pessoal dá aí como quem se dá um tchau para um desconhecido, se solta a paz do Senhor. A paz do Senhor é algo extremamente poderoso e prazeroso.
porque ela é resultado de uma completa confiança na justiça do Senhor. Em particular, quando o crente se relaciona com o mundo com estas, ou com este tipo de amor. O verso 31 diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Jesus vai apresentar aqui nesse verso, depois dele ter dado essas regras, esses padrões, padrão do crente amar ou ter amor pelos seus inimigos, ele vai apresentar uma fórmula muito conhecida. Essa fórmula do verso 31, ela é também tida como uma regra de ouro nos relacionamentos. E não é uma exclusividade de Jesus, não. Os rabinos do Antigo Testamento já usavam, até mesmo, se eu não me engano, o hinduísmo usa esta frase também. Mas eles usam uma perspectiva negativa. Se você não fizer, como é que você... Se você fizer mal, você vai receber mal. Essa é a perspectiva dessa frase na religiosidade em geral. A perspectiva de Jesus é completamente positiva. Produza o que é bom, ou seja, vocês querem que os outros, como vocês querem que os outros lhe façam. Eu não quero mal para mim, eu quero bem, eu quero o que é bom. Então faça o que é bom, porque se você espera o bom, você deverá receber também o bom. O discípulo de Cristo, ele deve ter essa mentalidade. E aí você provavelmente pode estar pensando, eu estou muito feliz hoje que a maioria estão acordados, eu estou encantado. Eu acho que os puxões de orelha valeram. Né? Eu não deixarei de dar puxão de orelha, tá, irmãos? Eu continuarei dando, só para manter a motivação. Né? Mas o discípulo de Cristo, ele precisa ter essa mentalidade, mesmo que você possa estar aí trazendo à mente que na sua experiência de vida, talvez você creia, ou talvez você possa estar pensando que isso não funciona muito bem. Eu fiz bem para tanta gente, só recebi ruim, mal. No primeiro momento a gente pode pensar, essa regra de ouro é para quem? Mas aonde nesse texto está dizendo que você só vai receber aquilo que é bom, aquilo que você produziu de bom para você e para o outro, você está enxergando o outro, inclusive quando você produz o bem para o outro. Não é? Onde é que o texto diz que isso tem que ser nessa vida? Qual parte desse texto que está dizendo que tem o nome do fulaninho que você está lembrando aí agora, aqui no final do texto? Não tem. Tem algumas situações que nós só vamos colher o fruto disso no céu. Mas a ideia é ótima de colher isso no céu, não é? Não tem lugar melhor para a gente colher os frutos ou os dividendos de uma mentalidade santificada. Nós nos preparamos para isso. Não vou lembrar, acho que é 1 João que diz que se tudo que a gente fizer nessa vida é só para essa vida, pobrezinhos de nós. Lembra o texto, Paulo? 1 João. Depois, se alguém achar, vocês lembram desse texto? Se é para essa vida, tudo que você produz é para essa vida. Oi? Miserável alguma coisa, né? Eu queria que uma pessoa procurasse. Um monte procurando vai atrapalhar. Uma só procura. Então, Paulo, por favor, procura para mim. Somos os mais miseráveis de todos. O fato é que nós temos que ter uma perspectiva mais eterna para os nossos
para a nossa vida cristã. A gente tem uma expectativa de troca muito persistente. Eu fui à igreja hoje, Deus tem que me abençoar amanhã. Eu orei mais hoje, eu preciso estar bem amanhã. Eu pedi a Deus, Deus tem que me dar amanhã. Será que nós encontramos em algum lugar das Escrituras esta afirmação de que eu vou orar hoje para ganhar amanhã? Pastor, mas lá nos evangelhos diz que aquilo que ligares na terra será sendo ligado no céu. Vamos crescer, irmãos. Vamos crescer. Porque esse texto, que a gente gosta de usar esses textos curtos, ignorando o contexto, para trazer uma satisfação egoísta de que tudo o que eu preciso está neste mundo e que Jesus está falando apenas para eu ser feliz neste mundo. Como se todas as bênçãos espirituais que fossem reservadas para o crente estivessem neste mundo. E que Deus fosse obrigado a te dar tudo que você pede neste mundo. Cresçamos. Mensagem de domingo. Queira crescer. Porque um dos motivos que eu mencionei na mensagem de domingo, um dos motivos pelo qual nós não queremos crescer, é porque a gente nutre essa mentalidade imediatista de tentar colocar Jesus na parede o tempo todo. Eu fico atrás de mensagens, então, instantâneas de um evangelho miojo lamen, que eu jogo ali na água quente e daqui a alguns minutos ele está pronto para comer. O evangelho a mensagem do evangelho, ela não é efervescente. Que dá em 3 segundos, em 2 minutos ela já efervesceu, já dissolveu, pode beber que já vai curar a gripe. Pecado não é uma gripe. Pecado é algo que levou Deus a entregar Jesus, o seu único filho, para morrer por mim, por você. Pecadores. É algo extremamente impossível de eu produzir uma mudança nesse quadro, nessa realidade de morte espiritual que o pecado impôs. Então Deus não tem um projeto de que todas as vezes que eu orar, que eu ligar alguma coisa na terra, se estiver sendo ligado no céu, Deus vai me dar. Implica de que a vontade de Deus, então, ela vai, se eu planejar ou pedir alguma coisa que Deus decidiu no céu, estou pegando o texto aqui que nem está no meu esboço, então Deus vai ter que me dar. Eu creio que o texto sugere que se eu pedir algo de acordo com a vontade de Deus, Ele me dará, e pode ser que isso aconteça na eternidade. Pode ler para mim? É isso aí. Miseráveis. Miseráveis. Então, irmãos, nós temos que olhar essa regra de ouro na perspectiva que o Senhor Jesus aplicou. Haja com bondade, com amor, com misericórdia para com o outro, porque é nessa perspectiva que você gostaria que agissem com você. Da mesma maneira como Jesus agiu com você quando você era aquele inimigo, Jesus deu o melhor para você, e ali, no caso, foi a sua própria vida. Faça isso. Faça isso. Esse evangelho triunfalista de que pensa positivo, ou vamos agora decidir, tudo vai dar certo e tal. Qual Bíblia que você está usando? Não há promessa na Bíblia de que tudo vai dar certo. A promessa bíblica que eu encontro para um tudo será: ainda que eu morra, eu viverei. Lá do Evangelho de João. Duvido muito que Moisés, ao passar pelo mar que se abriu, ele não teve durante toda aquela caminhada, apesar dele entrar no mar e atravessar com o povo, ele não foi olhando para o lado o tempo todo: será que vai cair? Será que depois vai descer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E só do outro lado, então, quando ele viu que Deus o livrou daquela forma, que veio...
Nós temos as promessas, irmãos, mas nós lidamos com o nosso pecado duvida. E é por duvidar e esperar socorro apenas para este mundo, é que a gente fica nessa vidinha aí de procurar quem fale alguma coisa mais positiva para me dar ânimo. O ânimo que Jesus nos dá é de que nós temos que fazer e agir como Ele agiu conosco. Como Deus agiu conosco? Mandou seu Filho morrer. Uma demonstração radical de amor. Enquanto isso para nós a morte é fim, espiritualmente, para aqueles que já nasceram de novo, a morte é começo. Nos versos 32 ao 36, Jesus vai então dar motivos pelos quais os crentes devem agir com este padrão, desta forma, com esta forma de amor. Então Jesus vai explicar que a expectativa de uma compensação vantajosa, vou fazer porque depois ele vai fazer para mim. Então essa expectativa humana e egoísta de uma compensação vantajosa que a gente tende a olhar para esse texto do verso 31 assim, jamais tem que ser a mola propulsora, né, que me impulsiona à prática desse tipo de amor. Apesar de que isso aí eu vou fazer porque ele vai fazer para mim, é aquilo que é mais natural para a gente. Mensagem de domingo da EBD, nosso livro, sobre egoísmo. Está aqui, irmãos. A gente produz algumas coisas, maior parte do tempo, pelo tipo de resultado que eu pretendo colher. Isso é mais natural para a gente. O amor natural que a gente tem, que as pessoas sem Cristo principalmente têm, busca naturalmente uma retribuição. É natural para o homem sem Deus buscar retribuição. Repito que, no fundo, não passa de egoísmo. O complicado é quando o crente age assim. Mas esse tipo de amor que Jesus requer é o tal do amor que não busca o seu próprio interesse. Lá de 1 Coríntios 13. É o padrão do amor de Deus que Ele colocou em nós quando fomos salvos, quando recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a capacidade para exercitar este tipo de amor. Mas isso aqui, sem vida santificada, é quase impossível. Nós vamos amar pelo que eu vou receber depois. É o nosso natural. Este padrão de amor aqui, que não está aguardando uma compensação vantajosa, é algo que só vamos exercitar através de uma vida santificada. Caso contrário, a gente vai viver achando legal, mas que não é para a gente. Então, com base nesse tipo de amor aqui, Jesus no verso 35, que é aquela reafirmação dos versos 27 e 28, melhor, do 27 ao 30, ele ordena que a gente faça realmente aquilo que é bom para o nosso inimigo. E aí ele vai pegar numa área doída. Tenho certeza, né? Foi totalmente de propósito, né? Faça aquilo que é bom para o teu inimigo, empreste dinheiro para ele, mesmo que ele não te pague. Rapaz, Jesus pegou aqui no calcanhar de todo mundo, hein? Acho que não escapa um aqui, hein? Parece que Jesus dá aquela última assim, gente, deixa eu ver se vocês entenderam. Ame o teu inimigo a ponto de emprestar dinheiro para ele e ele não te pagar. Ainda bem que nós estamos lidando com o princípio, né? Não com a regra, não com o preceito. Qual o princípio que vai por detrás disso? Irmãos, é da natureza de Deus que Ele se mostre paciente em relação aos maus, aos ingratos, ao perverso. É da natureza de Deus mostrar compaixão para com essas pessoas. A última coisa que a gente faria é emprestar um dinheiro a fundo perdido para uma pessoa que nos ofende. Não é? Mas se eu nasci de Deus, se eu tenho as marcas de Cristo na minha vida, se eu tenho o Espírito de Deus, eu sou um cidadão do céu com selo de qualidade.
que nos garante a habitação do Espírito Santo, a gente vai precisar agir de acordo com a natureza de Deus e não com a natureza humana caída. E quando o Senhor Jesus usa essa figura do emprestar para o inimigo a fundo perdido, o princípio aqui é que Deus vê na pessoa má, na pessoa infeliz, que ela precisa muito do seu amor misericordioso. Esse é o princípio que vai por trás do preceito. Alguns já me ouviram falar isso, mas tem muitas situações na vida da gente que eu não preciso pecar desejando mal para uma pessoa que me ofendeu. Ela já está tão mal, espiritualmente falando, está tão perdida. Por que eu vou pecar tentando fazer a minha própria justiça? Quando a própria justiça de Deus enxerga o mal perverso com misericórdia, uma misericórdia que não ignora o seu pecado, mas com a misericórdia de desejar que todo pecador seja salvo. É por isso que nós precisamos realmente deixar de lado a dureza do nosso coração e aprender do jeito de Deus, com o caráter de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus porque nós recebemos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, como está lá em João capítulo 1, versos 9, 10, 11, 12 ali. Nós temos esse caráter de Deus, nós temos essa habitação do Espírito de Deus em nós. Nós precisamos decidir botar a dureza natural do nosso coração de lado e demonstrar esse amor e não o mal para quem já está infeliz à beça. Repito, não tem um convite aqui para chamar essa pessoa para tomar café na sua casa, nem ser passear de mãozinha dada, balançando o bracinho na rua. Não tem essa proposta nesse texto. Mas a proposta de Deus aqui é que expressamos um amor como o do Senhor, misericordioso, que enxerga a miséria do homem como o seu maior problema. E a maior miséria do homem é estar sem Cristo. Não é falta de dinheiro num primeiro momento, de forma alguma. Mas é a miséria do homem indo para o inferno e achando que está tudo bem. O verso 35 nos diz que a recompensa disso é que nós seremos filhos do Altíssimo. Isso aqui é característica do Filho do Altíssimo. Não é algo dado a qualquer pessoa. Essa virtude é do Filho do Altíssimo, aquele que Deus tornou o Filho dele através da obra redentora de Jesus Cristo. Então o verso 36, ele fecha. Jesus fecha com uma sentença bem prática. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, faça aos outros como Deus fez com você. Faz com os outros como Deus fez com você. É desse jeito. Aqueles que entendem que são discípulos de Cristo Jesus, eles precisam mostrar misericórdia para com aquele perfil complicado de gente dos versos 27 e 28. Porque Deus mostrou misericórdia conosco. Senão não teria um de nós aqui sentado agora. Na sua misericórdia, irmãos, Deus sempre deu e continua dando. As pessoas aí que estão vivendo no mundo sem temor ao Senhor, ser humano natural, Deus, na sua misericórdia, sempre deu um modo para essas pessoas escaparem do juízo do último dia. Não deu? O que é isso? Isso é misericórdia com o infeliz. Deus dá o tempo todo oportunidade para os inimigos da cruz.
Eu não posso achar que eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Joga essa expressão fora. Seja honesto para dizer eu não quero. E comece agora a trabalhar no seu coração que louvado seja Deus, porque Deus não disse não quero para você. E aqui entramos na graça soberana, né? Que ainda que nós possamos dizer um dia não quero, se Deus disser eu quero, já era. Amém? Irmãos, esse texto não foi escrito para sugerir ou aprovar que sejamos abusados como discípulos de Cristo Jesus por pessoas más. Não, de forma alguma, apesar, esse texto ele é muito mal usado por muita gente mal intencionada. Olha lá, diz que é crente e fez isso comigo. Eu fiz com ele, mas ele não me perdoou. Já viram gente usar esse texto para botar dedo na cara de crente? Já viram alguma vez? Esse texto definitivamente não foi colocado aqui para aprovar esse tipo de abuso contra um discípulo do Senhor Jesus Cristo por pessoas más. Esse texto de forma alguma foi escrito para o ladrão poder nos roubar. Quando vemos aqui o texto que diz, no verso 29, se alguém lhe der uma face, tal, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Lucas está falando do ladrão. A capa vem por cima e a túnica é a roupa de baixo. Né? Então a ideia é quando o ladrão chegar e tomar a tua capa, dá também a túnica. O princípio que vai por detrás disso, a necessidade dele é tão grande de uma coisa como essa, que ele está absolutamente miserável. Mostra o amor de Cristo a esse, mas não estamos vendo o texto nos dizendo que o ladrão pode nos roubar. Não é isso que o texto está dizendo. Esse texto não foi escrito para justificar emprestarmos dinheiro e não recebermos de volta. Não foi para isso que esse texto foi escrito. Embora, obviamente, sempre haverão aqueles que vão usar textos como esses de maneira irracional para a fim de prejudicar mesmo, certamente isso não era o que Jesus estava ensinando no monte. Mas certamente Jesus estava dizendo, faça aos outros aquilo que Deus fez com você. Isso ele estava fazendo. Estava ensinando. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por podermos refletir em verdades espirituais tão grandes, tão importantes. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta dinâmica de vida como uma resposta, ó Deus, a este inexplicável amor que recebemos do Senhor, nos incluindo, ó Deus, no teu plano soberano de salvar pecadores. Muito obrigado. Éramos nós os inimigos, até que o Senhor nos tirou dessa condição. Ó Pai, nos ajuda a expressar na nossa dinâmica diária de vida este padrão de amor do reino dos céus. Que possamos fazer, ó Deus, agir na nossa convivência uns com os outros, demonstrando o tipo de amor que o Senhor demonstrou conosco, ou para conosco. Assim eu te peço, ó Pai, carecemos do Senhor, carecemos de uma mentalidade, ó Deus, afetada por um relacionamento muito pessoal contigo, para lidar, ó Pai, com essa tão grande realidade espiritual e tão desafiadora diante das nossas inclinações pecaminosas, dos nossos egoísmos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, mas que haja confissão de pecados e uma decisão bem prática, bem objetiva de viver neste mundo como um cidadão do céu.
Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.